Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras, com bandeiras, louvado seja o nome do Senhor. Deus, desde o início da criação, Ele criou os elementos, as coisas, criou o sol, a lua, a terra, as estrelas. E os irmãos vão perceber na palavra de Deus que Deus ele sempre usou a natureza para falar com o homem. A lua, ela não tem brilho próprio. Então você só vê a lua brilhando à noite, porque o sol que está numa posição lá longe, ele reflete, sobre a lua, e a lua brilha à luz do sol, e nós recebemos ali aquela luz. Então é por esse motivo que o Senhor Deus, Ele compara a sua igreja, porque tudo é profético, tudo tem um sentido, compara a sua igreja, diz que ela é formosa como a lua e brilhante como o sol, porque toda a glória que há na igreja, todo o resplendor, tudo aquilo que há de bom, vem do sol da justiça, louvado seja o Senhor. O sol ele bate na lua e ela brilha. Jesus ele entra na igreja, ele fala com a igreja, ele brilha sobre a igreja, e nós também brilhamos para o mundo, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a responsabilidade da igreja é ser um raio de esperança para este mundo que está aí fora. A responsabilidade da igreja é ser a luz do mundo, um farol neste mundo que ilumina o caminho. Por quê? Porque o homem ele está perdido. Quando você fala nesses elementos, automaticamente você lembra do quê? O oposto, as trevas, não é? O homem, ele anda nas trevas, mas Jesus, ele quer brilhar na nossa vida, para que você possa ser a luz na vida de alguém, na vida das pessoas. E quando nós olhamos para a lua ela passa por algumas fases, não é? Quem sabe aqui quais são? Os mais antigos sabem, né? Quais são? A lua minguante, lua nova, crescente e lua cheia. Se nós servimos um Deus que quer nos chamar para viver nesta luz e refletir esta luz para o mundo, nós podemos entender que a igreja que brilha, ela também passa às vezes por estas fases. Ah, como assim? O que é minguante vem de minguar. Então quando nós chegamos para a presença do Senhor, como nós estávamos? Cheios de nós mesmos, cheios de si, cheios do nosso pecado, cheios das nossas trevas. Mas o que Deus fez? Ele falou ao nosso coração e nós começamos a nos esvaziar, minguar realmente. Então aquilo que era cheio de si mesmo passou a ser cheio da glória de Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. A fase da lua nova, por exemplo, nova, Por quê? Porque depois que nós aceitamos Jesus e o nosso mundo se esvaziou, sabe o que aconteceu? Uma nova criatura se fez, louvado seja Deus. Tudo se fez novo, não é? Paulo não fala assim? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa mente ela foi renovada pelas coisas espirituais, tudo se fez novo. É a fase em que o servo do Senhor, ele aprende que não basta só o chamado, mas ele quer também se santificar, ele quer tudo novo na sua vida, ou seja, ele sabe que ele precisa andar num caminho de santificação, que ele não pode viver como vivia antes. Qual é a próxima? É a crescente, Isso não acontece conosco, podíamos até aqui dizer, se não todos os dias. Por quê? Porque o crente, o servo do Senhor, ele precisa crescer sim na graça e no conhecimento das coisas espirituais, ser uma bênção na presença do Senhor. É quando o crente, quando o servo de Deus, ele entende que ele não pode mais ser um crente raso, um crente descompromissado, mas ele aprendeu a orar agora, ele quer viver em plena comunhão com Deus, louvado seja o Senhor. Ele ora, ele busca o Senhor, ele vem nas madrugadas, ele é como Enoque, ele é como Elias, ele anda com Deus, ele quer crescer.
Aí quando você vê, né, vamos dar exemplos aqui, ele já entra para o grupo de louvor, ele se torna obreiro, não é? Não necessariamente essas coisas precisam acontecer, mas você já vê uma maturidade espiritual, pode ser usado na obra. Então, meus irmãos, depois dessa fase, o que vem? Vem a lua cheia. A lua cheia é a lua brilhando em sua plenitude. Vou fazer uma pergunta para os amados aqui: é fácil ser lua cheia? A igreja como um corpo, como um conjunto invisível nesta terra, ela é, louvado seja Deus, ela brilha sempre, mas individualmente. É fácil ser lua cheia? É fácil ser como Moisés foi, 40 dias, 40 noites lá no monte, a palavra sendo entregue a ele. Quando ele desceu, aconteceu, o rosto dele brilhava, resplandecia a glória do Senhor. Meus irmãos, nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus, para sermos uma bênção na presença do Senhor, vivemos a plenitude das coisas espirituais. É para isso que você foi chamado, né? Totalmente entregue ao governo do Espírito Santo. Às vezes acontece uma coisa que a TV noticia, todo mundo vê. O que é? Chama-se um eclipse. E o que é o eclipse? É quando a Terra, ela se interpõe, ela se coloca entre o Sol e a Lua, fazendo com que o brilho não aconteça. Não é assim? Meus irmãos, o mundo, às vezes, a Terra, né? O mundo, ele vai tentar impedir que você brilhe. Isso pode acontecer muitas vezes na caminhada do crente. Muitas vezes o mundo vai tentar fazer com que você não tenha comunhão com Deus, com que você se afaste das coisas que são do Senhor. Isso é algo que todo mundo pode passar, todo mundo. E uma coisa interessante, quando vai acontecer um eclipse, não é de uma hora para outra, não é de repente. As TVs noticiam antes, ele começa e daí ele se estende por um período. Repara uma coisa, querido, a falta de comunhão, a frieza espiritual, a falta de brilho na sua vida, não é de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo, você vai esfriando um pouquinho, o crente ele começa a se apagar, e tudo que Deus quer é que você não se apague. Deus quer cuidar da sua vida espiritual, Deus quer cuidar da sua salvação, porque você foi chamado para brilhar. Louvado seja Deus. Enquanto houver sol, a lua vai brilhar. Louvado seja o Senhor. Enquanto Jesus estiver na sua vida, você vai estar brilhando. Você vai ser um crente bom, você vai ser um crente cheio do Espírito, você vai ser um crente que tem comunhão com Deus, você vai ser formidável. Você vai hastear a bandeira e vai dizer: olha, eu venci em nome de Jesus. Vai estar escrito naquela bandeira: as batalhas foram vencidas. Querido, eu não sei qual é a luta espiritual que você está passando, ou as vozes que têm falado com você fora. Hoje a certeza que nós temos é que o Senhor Jesus, Ele quer brilhar na sua vida, Ele quer te colocar de pé, brilhar como nunca. Não é aquela coisinha pequena, não, é brilhar 100%. Nós vamos agora cantar um louvor, e você vai pedir isso ao Senhor: Senhor, me dá uma bênção, que eu possa brilhar na Tua presença, brilhar para o mundo, e ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor.